Horas e 20 minutos agora, 4h20 na Educadora. E amanhã, finalmente, sexta-feira, amanhã termina o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Hoje, começaram as restrições às atividades de campanha dos presidenciáveis, José Serra do PSDB, Dilma Rousseff do PT. E segundo o calendário eleitoral, hoje é a data limite para a realização de propaganda política por meio de reuniões públicas, comícios e também utilização de aparelhagem de som fixa. O cara tem que aproveitar até hoje. Até sábado, os aliados dos candidatos podem fazer suas tradicionais carreatas. E esse será o último dia, então, para propaganda por meio de carros de som e amplificadores, no período compreendido entre 8 da manhã e 10 da noite. Então, as carreatas, distribuição de material de campanhas políticas também estão liberadas, mas a propaganda na rua, esse carro volante que você está ouvindo aí para baixo e para cima, ele só pode trabalhar até às 10 da noite de sábado. Segundo Antônio Pirralho, que é um dos coordenadores da campanha do PT no Vale do Aço, na véspera da eleição, deverá ocorrer uma caminhada em Ipatinga e também uma carreata. Já a coordenação da campanha do José Serra pretende se valer da mesma estratégia para conquistar os votos dos eleitores indecisos. Então a votação terá início domingo, como já é de praxe, 8 da manhã e vai se estender até às 5 da tarde. Depois desse horário, então, será iniciado o trabalho de apuração dos votos e a expectativa é que ainda na noite de domingo seja conhecido o novo ou a nova presidente do Brasil. Então, estamos na reta final já das eleições de 2010. Amanhã encerra-se a propaganda no rádio e na televisão e no sábado a propaganda de rua às 10 da noite terá o seu encerramento, culminando com a eleição domingo a partir das 8 da manhã. Eu acredito que até 7h30 da noite já tenhamos aí a definição de quem será o novo governante ou a nova governanta do país já para os próximos 4 anos. Aqui em nossos estudos, professor e psicólogo Hudson Miranda. Tudo bem, Hudson? Boa tarde. Tudo bem, Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes da Educadora AM, boa tarde a toda a sua equipe e boa tarde a você, Roberto. Boa tarde. Professor, a gente vai dar sequência ao nosso assunto, mas antes de entrarmos nele, vamos ter 5 minutos para entrar o bloco, a gente vai entrar no assunto depois, e devido ao horário eleitoral, o programa sempre está começando mais tarde, não tem como a gente adequar a grade de programação ao que nós programamos para levar para o ar. Então acaba sendo o tempo menor. Eleição domingo. E nós chegamos a discutir isso aqui, inclusive, debates e mais debates. Sexta-feira tem o último debate que vai ser apresentado pela Rede Globo de televisão. Sim. O que o professor achou de toda a campanha até o momento? Olha, Roberto, eu compartilho das colocações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que nós chegamos num ponto onde a gente está tendo pouca discussão de ideias e partimos para uma disputa quase que uma disputa de poder, né? E eu acho lamentável, mas acredito que a estratégia que tem sido adotada pela campanha do José Serra tem sido uma estratégia equivocada, que é justamente que acaba negando o passado, tem muita dificuldade. É surpreendente você ver o José Serra defendendo a estatização, né? Quer dizer, o partido, o PSDB, que tanto lutou pela privatização, hoje defende ardorosamente na campanha a estatização e fica uma coisa muito pouco explicável, né? E a gente fica imaginando o que significa essa estratégia, né? E até que ponto isso reflete o pensamento do partido, até que ponto isso é coerente com a história do partido. Bem, então a gente está acompanhando esse desenvolver meio esquizofrênico da campanha, né? E o que a gente espera é que, apesar de todo esse embate pouco produtivo, né, que deixou de discutir temas importantes para a população, como, por exemplo, a questão previdenciária, né, questões ligadas à infraestrutura, né, detalhes sobre a infraestrutura que eram importantes, o que significa a tal revolução da educação que todo mundo fala, mas ninguém explica. O que é revolução da educação? Você sabe o que é revolução da educação? Eu pergunto para o professor o que é revolução da educação. Bem, eu sei na minha percepção, mas a dos candidatos eu ainda não sei. Eu não sei o que é revolução da educação. Mas qual seria a percepção do professor Hudson Miranda, psicólogo? Nós já conversamos sobre isso aqui já algumas vezes, né?
E eu já disse que a revolução da educação ela parte do princípio de que nós precisamos ter como protagonista o professor. E nenhum dos projetos que a gente tem acompanhado, desde que eu estou na educação, desde 1987, eu não tenho visto, naquela época a gente já discutia isso, né? Os projetos não têm como protagonista os professores, né? Então, são projetos com boas intenções, são projetos interessantes sob alguns pontos de vista, mas que carregam esse defeito de DNA, né? No seu DNA existe esse defeito fundamental, que é não ter um olhar onde o professor tenha um fazer principal, tenha o protagonismo do processo, né? E a partir daí haja uma aliança entre escolas e empresas, escolas e famílias, né? Então, a gente fala muito sobre esse assunto, mas o que a gente observa fundamentalmente é que há uma desordem psicológica na escola, há ainda esforços pontuais, mas não de escala, na área de cultura e educação, que houve um certo divórcio num processo aí que a gente já conhece muito bem, né? E esse divórcio foi péssimo para a educação, que a educação já não incorporava muita cultura. Depois da separação, né, ministerial, que deveria ter sido bom para ambos, por aumento de estratégias na cultura e na educação, através de alianças bem construídas, isso não ocorreu, né? A não ser em casos, como eu disse, muito pontuais e que não servem como referência de escala, né? São exceções e não regra. Então a gente acompanha com certa tristeza esse desânimo do mundo escolar, né? E essa desordem, as consequências disso, uma vez que a gente vê essa desordem psicológica, essa dificuldade imensa de alianças estratégicas do mundo escolar, do mundo do ensino, seja ele em que nível for, particular ou público, né? O ensino básico, médio ou superior, com o mundo corporativo, que seria muito interessante, e alianças estratégicas, né? Onde haja um refazer do currículo, né? Da grade curricular, né, que seja uma série de mudanças. Uma série de mudanças. Então, essas mudanças... O professor seria a base de sustentação aí para que essa mudança ocorresse. Ele é o principal, né? Ele é o principal, e na maioria das vezes porque a partir dele é que as coisas acontecem e é a partir dele que o aluno entra nesse protagonismo. Isso teoricamente, né? Porque na prática às vezes funciona diferente, né? O professor às vezes ele não tem tanto o valor que ele é para ser efetivo. Não, aí nós estamos falando do que deveria ser. Deveria ser. Deveria ser. Mas não era. Não é. Infelizmente não, a não ser em casos muito pontuais. Então, o que a gente não tem visto essas discussões. A discussão sobre a saúde ainda está muito restrita, né? Se você perguntar nas ruas, qual é o modelo efetivo do desenvolvimento da saúde que está proposto para os próximos 4 anos, eu acho a possibilidade remota que as pessoas saibam realmente avaliar e dizer com clareza qual é o modelo que a gente espera, ao final dos 4 anos, avaliar se foi ou não implementado caso A ou B chegue à presidência da República. Então, eu acho isso uma tragédia, né? Porque aí a gente fica discutindo coisas, a coisa vai para o lado pessoal, né? Se a Dilma já foi avaliada pelo povo ou não foi, né? Se o Zé Serra teve um conchavo X ou não, né? Se houve um escândalo X ou não, se a Dilma, se tem ao lado dela o Collor deixa de ter. Eu acho que isso, para mim, né, enquanto eleitor, enquanto cidadão, essa não é a discussão interessante. Não é o principal. Eu acho que poderia até fazer parte das discussões, mas não assumir o protagonismo, né? A questão não da inclusão das comunidades religiosas, das estruturas religiosas, mas a religiosização, né? Se é que essa palavra existe, mas essa tomada, né? Essa captura, né? De religiosos e da própria religiosidade a serviço dessa disputa menor, também eu acho lamentável,
né? Perfeito. Entre outras coisas que nós já discutimos há algumas semanas Alguns atrás, programas. e voltaremos a fazer o balanço, né, no programa especial da semana que vem. Semana que vem a gente vai voltar nesse assunto. Eu vou para um rápido intervalo, professor Hudson Miranda, a gente abriu aqui os 5 primeiros minutos. Depois do intervalo, a gente continua falando sobre os 7 pecados capitais. E hoje eu quero falar, aliás, hoje nós vamos aqui debater, discutir, provocar sobre a inveja. Isso. Você tem inveja de alguém, ô Tiagão? Mentira também é pecado, hein? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Beleza, 4h35, horário brasileiro de verão. Tá aqui com o professor, educador, psicólogo Hudson Miranda e consultor. E a gente falando agora sobre a inveja. Dentre os 7 pecados capitais, tema de discussão durante as últimas semanas, também está a inveja. Professor Hudson, podemos dizer que todos nós somos invejosos em potencial? Em potencial, pode ser, alguma coisa próxima a isso. A gente pode entender que a inveja é algo humano. E isso, de certa forma, nos coloca como possíveis pessoas que podem, né, manifestar esse comportamento invejoso, né? Então, as pessoas tendem a evitar a todo custo falar desse assunto, que é um assunto que é colocado como extremamente pejorativo, né? Principalmente entre os pecados capitais, é praticamente um dos mais terríveis, né? E as pessoas, inclusive, falam com um certo constrangimento da preguiça, da gula, né, da avareza, mas ainda falam e, de certa forma, podem até admitir um grau, né, em relação a cada uma dessas manifestações. Mas quando se fala da inveja, as pessoas geralmente negam, né, que já tiveram de alguma forma. E em algum momento da nossa vida, de alguma forma, em algum grau, a gente pode manifestar esse sentimento. O que muitas pessoas confundem, que eu acho que é importante a gente esclarecer, Roberto, para compreender a inveja, as pessoas confundem, por exemplo, com ciúme, né? E é importante esclarecer o seguinte: o ciúme é um sentimento que é em relação a algo que você já tem. É um sentimento medo natural, de perda, né? Não, todos esses sentimentos são humanos. Todos esses sentimentos, né, são possíveis ao longo da vida. O que nós vamos ver ao longo do programa é justamente o destempero disso. Agora, o ciúme é justamente o medo da perda, é a tentativa de preservação de algo que você já tem, né? Então, é um conflito, é uma dificuldade que você tem em relação a algo, seja uma coisa, né, ou uma relação, ou um cargo, mas é algo que você já tem e tenta preservar de modo atrapalhado, muitas vezes, por dificuldade de se relacionar com esta coisa ou a esse sentimento, né, amoroso, alguma coisa nesse sentido, né? Agora, aí você tem também a confusão com a cobiça, né? A cobiça é o desejo de ter algo que o outro tem, né? A cobiça, ela pode ser um impulso, né, aliado à admiração, né, em relação à pessoa que tem aquele objeto ou que se comporte de uma maneira que você goste ou tem algum atributo ou qualidade que você admira, né? Então, essa admiração, essa cobiça de ter aquele atributo pode nos impulsionar, né, a avançar em algum projeto de vida, em algum projeto profissional, alguma coisa nesse sentido, né? Agora, a inveja, não. A inveja, ela não só é o desejo de ter o que o outro tem, mas o desejo de que o outro não tenha aquilo mais. Nossa. Né? Então, o outro não merece, na percepção de quem tem a inveja, ter aquilo ali. E mais do que isso, né, é uma percepção de que, inclusive, né, vive aquela sensação, aquele ditado, né, de que o êxito do outro, né, cada vez que o outro tem o sucesso, algo em mim que tem a inveja é destruído, é morto, né? E cada vez que o outro entra aquele outro objeto da minha inveja entra em desgraça, de certa forma eu celebro, ok?
Então, é algo muito mais profundo, muito mais difícil de lidar, né? E que merece a atenção não só das pessoas que são objeto, né, dessa inveja, mas também do invejoso, né, daquele que tem essa dificuldade. Então é importante que, ao reconhecer que a inveja é algo humano, e ao reconhecer, estar atento a essa possibilidade em cada um de nós, você, obviamente, toma providências, você reflete, você evita sair daquela barreira, né, da cobiça, por exemplo, do desejo, que pode ser positivo, pode ser impulsionador, né, de algo interessante que faça com que você evolua, para uma outra situação, que é uma situação de destruição e de autodestruição também. Então é importante estar atento a essa questão. Outra questão que é importante, e isso acontece nas famílias, né? Você imagina o sentimento de inveja entre um casal? Acontece, né? Quer dizer, o inveja, porque as pessoas às vezes ficam imaginando também que a inveja é só sobre uma coisa, um carro, uma casa que o outro tenha. Muitas vezes é uma inveja sobre atributo. Por isso que ela atinge qualquer classe social. Eu ia até fazer, né, essa pergunta, professor, porque tem muita gente, às vezes, que a gente acompanha também, a gente não é bobo, que inveja até o que você... A pessoa que tem uma condição financeira boa, às vezes, tem uma situação privilegiada em termos de dinheiro, e sempre, ou de vez em quando, está invejando alguma coisa daquele outro que não tem a mesma situação financeira. O que chama a atenção de uma pessoa que, teoricamente, poderia ser uma pessoa realizada, mas, na prática, não seria tudo aquilo que ela queria, e a pessoa que está do lado dela tem mais do que ela não tendo nada? Não sei se o senhor me compreendeu. Vou tentar responder, e se eu não responder a contento, você refaz a pergunta. A questão é o seguinte: em primeiro lugar, é aquela situação de que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha, né? Se você não se cuida, né? Se você não está atento a essas possibilidades de sentimento, você pode ser capturado por esta questão, né? E aí sai da cobiça, que pode fazer você cuidar melhor da sua grama, para aquela que você quer destruir a grama do vizinho para que a sua apareça. É diferente, né? Você quer, na verdade, que ocorra um incêndio na grama do vizinho, ou uma praga que mate toda a grama, para que a sua realmente consiga aparecer. Então é algo mais doentio, né? A segunda questão é que, justamente, por que pessoas que aparentemente bem-sucedidas possuem esse sentimento, né? Daí a explicação, por exemplo, porque isso ocorre em qualquer extrato social, né? Quer dizer, não ocorre só como as pessoas podem imaginar, né? Aquele estereótipo de que é o pobre que tem inveja do rico, né? Quer dizer, o empregado que tem inveja do patrão. Ocorre também o inverso, porque ela está ligada também a determinados atributos. Tem pessoas, por exemplo, que têm inveja do modo de ser do outro, né? É o outro que tem uma simpatia, uma capacidade de fazer amigos com mais facilidade, que possui uma capacidade de entrosamento, né? Tem o famoso carisma, né? mais amplificado, digamos assim, que consegue acesso, né? Que consegue falar melhor, né? É o chefe que tem inveja, é um gerente, é um líder que tem inveja, por exemplo, do seu empregado, porque ele consegue articular melhor, consegue mais argumentos, né? Consegue desenvolver raciocínios mais elaborados. E tenta desqualificá-lo, inclusive. Acontece também. O efeito que isso pode ocorrer são vários efeitos, né? Desde a desqualificação, a questão da sabotagem, né? Da intriga, né? Então, das armadilhas, né? No mundo do trabalho, isso é muito comum, infelizmente, né? Da gente observar que muitas promoções deixam de ser concedidas quando isso ocorre, né? Intrigas podem ser desenvolvidas ali, né? Entre colegas de trabalho, ou mesmo em níveis superiores em relação a níveis inferiores, e vice-versa, né? De modo a promover a desqualificação pública, né? Ou a desmoralização pública daquele que é alvo da inveja. Então isso ocorre com mais frequência do que a gente imagina nos mais variados tipos de ambientes. Não existe nenhum ambiente ou extrato social, econômico, que está a salvo, né?
não existe aquela garantia, mas o fulano estudou tanto, fez mestrado, fez doutorado, é bem sucedido, então ele está imune a esse tipo de comportamento, de sentimento, né? É uma ilusão imaginar esse tipo de coisa, né? A inveja está em todas as camadas, em todos os momentos, em todos os lugares. Exatamente, né? Então a gente precisa estar muito atento, justamente para quando a gente observar, né, no outro algo que gere a cobiça. Então, deve acender o primeiro alerta, né? Quer dizer, o que eu faço com esse sentimento? O que o outro tem? Então, se o outro tem um corpo, ou a outra tem um corpo que eu admiro, que eu acho interessante, é preciso que eu também investigue, né, o que ela faz, se é isso que eu quero ter para mim, qual o esforço que ela teve que ter, ou ele tem, para manter aquele corpo, aquela aparência. Se é um carro que ele conseguiu, quer dizer, ou ela conseguiu, quais são os passos que ele deu, a luta que teve que ter, né, para comprar, para adquirir aquele bem e manter aquele bem. Então, acho que isso é uma forma de você se preservar, de ser capturado, né, e de morrer intoxicado, né, socialmente, por esse sentimento que é um sentimento destrutivo e é autodestrutivo, né? Porque ele revela justamente uma falência da nossa própria competência. Então, quando nós somos capturados pela inveja, é como se a gente dissesse assim: o outro tem algo tão bacana, tão interessante, que é superior a mim, e eu sou possuído por uma incapacidade de atingir aquele nível. Por isso eu gostaria que aquele outro fosse eliminado, né, com aquele atributo, para que eu pudesse aparecer, porque eu não tenho condições de manifestar tal competência. Eu não tenho condições de ser igual a ele, ou de atingir o nível dele. Muitas vezes não é nem verdade, né? Mas é uma fantasia que o invejoso cria, de que aquela competência é algo absurdo. Então, muitas vezes é uma competência diferencial, mas muitas vezes também não é. Perfeito. Eu vou para o rápido intervalo, a gente volta para os últimos 10 minutos aqui do nosso bloco final, com o professor e psicólogo Hudson Miranda. E, professor, eu vou deixar a pergunta no ar, né? O senhor vai responder agora na volta. Dá para detectar um invejoso? Existe um detector de invejosos aí? Tem jeito de... Chegou, opa, esse cara está muito invejoso. Ele fala muito, não fala nada, fica só de olho. Vamos saber detalhes depois do intervalo. A gente volta em instantes. Educadora, no coração do vale. Educadora. A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Beleza, agora 4h48, horário brasileiro de verão. Daqui a pouco, Janaína trazendo as informações com o Vale Notícias. Eu só deixei no ar aqui, se você lembra da pergunta, né? Lembro sim, quando você perguntou se existe algum remédio, se existe como identificar o invejoso, né, e o que fazer. O invejômetro, tem uma máquina, vamos inventar uma máquina aqui, tem um invejômetro para a gente desconfiar, ó, esse cara tá de olho que é meu. Bem, o que a gente pode entender, Roberto, rapidamente, de maneira resumida, é que a inveja é um estado também de vulnerabilidade, né? O invejoso, ele está vulnerável. E ele está vulnerável a tudo aquilo que estimula a inveja. O que estimula a inveja? O êxito e as conquistas daquele que é objeto, que é alvo da inveja dele. Então, obviamente, que quando você relata para as pessoas mais próximas, que você tem confiança sobre suas conquistas, sobre seus projetos, etc., que não são tantas pessoas assim, a gente faz isso com pessoas mais íntimas, mais próximas, né? Obviamente você percebe como é que essas pessoas reagem. É preciso que a gente esteja atento. E à medida que isso vai gerando um certo desconforto na pessoa ou nas pessoas, né, é preciso que a gente também tome muito cuidado de como é que a gente relata, como é que a gente expõe, como é que a gente manifesta a nossa própria felicidade com as nossas conquistas, as nossas perspectivas, né, para que a gente não contribua para aumentar o abismo dessa vulnerabilidade. Né? Porque essa pessoa precisa de ajuda. Então, uma das formas de ajuda, nos ambientes de trabalho, por exemplo, uma coisa é você estimular a competitividade, que é extremamente importante, né? Mas outra coisa é você estar atento como líder nas fronteiras entre competitividade e uma disputa baixa, perigosa,
né, que conduz o departamento ou empresa, sobretudo empresas pequenas, né, que quanto menor o ambiente, mais isso é visível, é possível. Né? Fofoca. As intrigas, a sabotagem. Um né? derrubando o outro. Então, justamente as armadilhas, sabotagens, né? Os boicotes e assim por diante, essas manifestações que a gente vive falando por aqui em várias dimensões, né? Estejam presentes. Então, a gente tem que tomar cuidado como líder, por exemplo, de como é que a gente vai lidar com essa situação e vamos converter as possibilidades de inveja em justamente no desejo de desenvolvimento, no reconhecimento, né? E todos nós temos alguma forma de qualidade, ou temos mais qualidades, né? Temos no plural, não só no singular, né? São formas diferentes, são qualidades diferentes, mas que todas podem contribuir para um projeto comum, quando a gente está falando de equipe, por exemplo. Então é preciso que a gente aprenda a reconhecer isso em todos, o que cada um tem a contribuir publicamente, e não selecione somente um, e este um seja exaltado de tal maneira que os outros se sintam excluídos, não participantes, menos privilegiados intelectualmente, na maneira de inteligência, quer dizer, se sintam desprestigiados de tal forma, né? E nós precisamos também aprender, quando formos reconhecidos publicamente, ou um destaque, alguma coisa assim, como é que é o nosso comportamento ético, né? Como é que nós usamos isso para não gerar inveja, mas gerar o desejo de desenvolvimento, de busca, né? de acompanhamento desta linha de trabalho e assim por diante. Isso vale para a família também, entre irmãos, né? Os pais têm que estar muito atentos na família, entre irmãos, nos comentários, né, sobre as suas mudanças, seja na residência, na compra de um novo carro, né, no como você percebe um filho em relação ao outro, né? Tudo isso, esses detalhes, nós precisamos aprender. Outro mito que nós precisamos deixar de ter: não existe inveja branca, inveja boa, essas coisas assim. A inveja é quando sai da fronteira, justamente, da cobiça, né, daquele sentimento que ainda é aproveitável, que ainda funciona como aquilo que nos impulsiona para frente. Tá certo? Então, dizer que a inveja nos baliza, mede a nossa intensidade, a nossa agressividade, a nossa força para chegar para frente, isso é nós entrarmos num fenômeno que eu costumo chamar de normose ou normalismo, né? Que é aquilo de transformar tudo que precisa de uma intervenção, precisa de uma atenção, precisa de um apoio, em algo assim, sempre tem um lado bom. Professor, né? Qual a diferença então, por exemplo? Passei na rua ali, vi vamos colocar uma coisa material. Passou na rua, vi um carro bonito. Aí fica ali namorando o carro. Nossa, carro bonito, carro bonito, carro bonito, carro bonito. A pessoa pegou o carro e vai embora. Pode-se considerar isso uma inveja ou apenas uma observação? Uma cobiça. Sim. Agora, uma coisa, por exemplo, um amigo seu compra um carro e vai te mostrar, que vai dar uma volta com você, alguma coisa nesse sentido, né? Comprou um carro arrojado, uma coisa diferente, tal, e quer te mostrar. Está ali feliz da vida. Se você deseja ter aquele desejo, eu gostaria de ter um carro desse, né? Bonito, interessante e tal, isso é uma coisa, mas é preciso que, para você converter isso em impulso, em desenvolvimento, para que você venha a ter o carro que você achou tão interessante, ou algo similar, né? É preciso que você também se dedique a entender o seguinte: o que ele fez para chegar a esse ponto, para comprar esse carro, as economias que ele teve que fazer, né? O esforço que ele teve que ter. Todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Não era para chegar. Essa é uma história mais ou menos assim, porque todo mundo vê a pessoa às vezes, né? Nem todos, porque tem picareta também, mas tem muita gente séria que trabalha e consegue as coisas. E às vezes a gente não faz essa pergunta: poxa vida, como é que foi sua vida de trabalho? Sim. Para se chegar. E às vezes o próprio alvo da inveja tem um comportamento que acaba contribuindo para amplificar ainda mais, né? Quer dizer, ele não simplesmente exibe o carro, né? Ele coloca como se ele tivesse algo superior ao outro, né? Quando ele consegue um cargo, não é simplesmente porque ele conseguiu aquele cargo, ele desfaz do antigo cargo e da antiga situação. Já não valia nada mais. Né? Exatamente. Aquilo ali não contribuiu para ele chegar onde ele chegou. Não foi o degrau, né? Então ele desqualifica o que não tem aquele objeto ou o que não pertence àquele grupo.
Tá certo? A raposa e as uvas, né? Então ele passou a ser um pavão de tal ordem, né, que ele não reconhece a trajetória, né, ele não faz uma ponte para aquele que tem a cobiça, mas ele faz uma ponte para aquele que tem inveja. Ele se expõe ainda mais. Professor, nós vamos continuar esse assunto. Eu acho que o tempo hoje está curto para a gente, esse assunto da inveja. Sim. No próximo, o senhor quer deixar uma mensagem? A gente está fechando o programa. Sim. Nós voltaremos e vamos voltar com esse assunto aí. Voltaremos sim. Voltaremos com o assunto da inveja, que eu acho que tem. Eu vou tentar fazer uma enquete na rua. Claro. Vamos fazer uma enquete para saber quem é e quem não é invejoso. Você acredita que muita gente vai falar que é? Eu acho que muita gente vai falar. Eu perguntei o Tiagão aqui só para fazer um teste. Tiago, você é invejoso? Não. E a gente sabe porque tem um sentimento justamente de constrangimento, de vergonha, pelo que representa a palavra inveja. Mas volta a pergunta: somos invejosos por natureza? Não é que nós somos invejosos por natureza, que tudo isso faz parte do nosso ser, do nosso viver, como possibilidade. Ninguém nasce invejoso, mas as possibilidades que nos rodeiam podem nos colocar nesta posição. Nós vamos continuar esse assunto. Agora, a mensagem que eu queria dar, nós estamos discutindo a questão das eleições já há um bom tempo, e no início do programa nós começamos a falar justamente sobre as distorções, o que poderia ter sido ainda melhor, né? A campanha. Nós estamos num Estado democrático, e o que eu espero, sinceramente, como cidadão, né, e como participante, né, da mídia, através dessa colaboração que a gente faz aqui nas quartas-feiras, é que realmente as pessoas não abram mão da sua cidadania, mesmo porque, apesar do feriado prolongado, etc., aqueles que abrem mão da política, né, e que se dizem que não gostam da política, acabam governados por aqueles que não abrem mão. Então, é preciso que a gente reflita sobre isso, porque se você abre mão do seu direito de votar, que é o seu direito soberano, e renuncia a isso, depois você será governado por aquele que não vai abrir mão e estará lá fazendo a sua escolha. Então preste atenção na trajetória dos candidatos, acessem os sites, vejam a coerência ou a incoerência de ambos, né? Se elas houverem, discuta com seus colegas, seus amigos, prestem atenção nos programas. Ainda há um último debate na sexta-feira, então prestem atenção nesse último debate para fazer uma escolha saudável, consciente, não importa em quem, mas que você esteja equilibrado, né, e seguro de que está fazendo uma escolha positiva e que vai contribuir para que os próximos 4 anos sejam 4 anos de avanço e desenvolvimento para todos nós. Mesmo porque, seja lá quem for eleito, será eleito para todos os brasileiros. As eleições terminam no domingo e começa na segunda-feira ou logo após as 17 horas de domingo, uma nova etapa. Uma etapa onde quem for eleito precisará governar para aqueles que votaram nele e para aqueles que não votaram, pois todos somos brasileiros e cidadãos. Ok, obrigado, professor. Eu vou encerrar o programa aqui. Tiago, obrigado pela competência na mesa de som. A Janaína já está chegando também. E como nós estamos falando da inveja, eu vou fechar o programa assim hoje. A força da sua inveja é a velocidade do meu sucesso. Fui buscar isso na placa no caminhão. Baixa eu lembrei do caminhão ali na subida do Caladinho também, né? Que é caminhão que eu te falei, Tiagão. Cheio de porco, caminhão, meu carro atrás, eu dirigindo e a frase atrás. Fede pra danar, mas é gostoso. Oh, meu Deus do céu. Tô indo embora, boa quinta pra você, fiquem com Deus. Amanhã o programa à tarde, a nossa volta a 1h20, amanhã é o último dia do horário eleitoral. Espero você, tá bom? Eu aqui comunicando, você aí com o radinho na mão, porque... A tarde é nossa! Rádio Educadora. Cultura, educação, entretenimento, música, jornalismo, esporte, prestação de serviços e muita fé para todo o Vale do Aço. Uma emissora da Fundação